Olá pessoal, mais um papo despolitizado e hoje está aqui comigo o Wellington Rodrigo dos Santos Torres, ou simplesmente Tom Torres, empresário, boxeador e agora candidato a vereador por Guarulhos. Bem-vindo. E também músico, hein? Ah, Não eu pode esqueci esquecer. também, músico, verdade. E aí, bem-vindo. Eu que agradeço muito por estar aqui presente. Estou muito à vontade. Você é um cara muito excepcional. E seu programa é um programa de muita credibilidade. O trabalho que você vem fazendo é excepcional. Imagina, a credibilidade vem através das pessoas que eu convido e você é uma que, aliás, domingo a gente estava lá no teu ringue lá. Pimentas. Prestigiei você ganhando a sua luta. Oh, foi difícil, mas valeu a pena. Não me pareceu tão difícil, mas... Ah, que isso, foi, viu? Ah, legal, o evento foi bacana, aliás, vocês podem ver, as lutas estão no canal do YouTube, lá, aqui na Vem TV. Mas conta um pouquinho pra gente, a conversa aqui é sobre você, é um papo despolitizado, conta um pouquinho pra gente, que você não nasceu em Guarulhos, mas essa ida para Guarulhos, desde quando você está lá. Com todo prazer. Eu nasci na Vila Matilde, em São Paulo. Venho de uma família uma origem muito simples, muito humilde. E fui filho único ali até meus 10 anos. Sofri bastante na escola, na minha infância toda, porque posteriormente, mais tarde, nós descobrimos que eu era dislexo, mas isso demorou muito para ser descoberto. Naquela época não tinha muita ferramenta para isso, né? Não tinha, e eu era uma criança, apesar de ser uma criança saudável, eu era uma criança que o pessoal não tinha muita paciência comigo, porque tentavam me ensinar as coisas e não entrava na minha cabeça as coisas. Então o pessoal ficava estressado comigo, minha mãe, meu pai, minha avó que me criou, porque meu pai e minha mãe, eles tiveram que trabalhar, tiveram muito novo, né? E aí se deu pela minha infância que quando eu fui para a escola lá, começou toda uma trajetória que eu sofri bastante. Apesar... Por questão da dislexia. Por questão da dislexia. Apesar de hoje eu ser um boxeador, eu apanhava pra caramba na escola. Apanhava na escola, apanhava quando chegava em casa, apanhava na escola porque eu não interagia muito com os meus amigos. Então, o pessoal lá se juntava, lá fazia bullying comigo, sofri muito bullying. E apanhava quando chegava em casa porque eu tinha um raciocínio lento, não conseguia fazer a lição e aí já viu, né? Era castigo e o bicho pegava. Mas o tempo foi passando, não mudou muita coisa na questão da dislexia. Mas ali depois dos meus 9 anos que minha mãe engravidou do meu irmão, meu pai conseguiu conquistar uma casinha na região de Guarulhos, que minha família era toda de Guarulhos, ali na região do bairro dos Pimentas, Jardim Jaci, conhecido como Vilani. E aí nós se mudamos para lá. Quando nós se mudamos, aí o negócio já começou a mudar. Mas deu um pouco. insightzinho para você também, né? Você contou ali a história lá do xadrez e tal. Então, aí quando eu vim para cá, para Guarulhos, com 9 anos, aí tinha toda a minha família é muito grande, e aí eu estudava na mesma escola junto com os meus primos, aí ficou um negócio um pouquinho mais propício para mim. Mas eu continuei com dificuldade na escola, continuei sem conseguir acompanhar ali a lição, as matérias que a professora passava, até eu mesmo imaginava que eu era diferente, que eu era muito burro, mas eu não conseguia, realmente não conseguia. E aí eu me juntava com a turminha lá do fundo, né? Me juntava com a turminha do fundo e fazia até o que faziam comigo, zoava o pessoal que ficava lá na frente, que a gente chamava dos nerds. E aí eu tive o primeiro contato ali, que eu sempre fui um cara meio curioso. Aí eu vi o pessoal jogando um jogo, estranho pra mim, na época era estranho. Aí eu perguntei, né, me aproximei, perguntei, aí vi que era xadrez. Aí fiquei ali olhando, o pessoal viu que eu tava olhando, começou a me explicar como é que funcionava. E aí eu tive o contato com o xadrez. E quando eu tive o contato com o xadrez ele mudou 100% a minha vida. Isso que eu ia te perguntar, né? Esse contato com o xadrez foi uma virada de chave. Ali foi uma virada de chave, foi um divisor de águas. Porque
eu comecei a virar estratégico. Eu sempre fui um sonhador, né? Eu costumava pensar assim e me sentia como eu vivia num mundo imaginário, porque eu olhava ali os Power Rangers, eu olhava os filmes dos super-heróis, eu olhava uma série, tudo que eu olhava que era tipo destacado, os lutadores ali, e eu me imaginava, eu criava um mundo imaginário onde eu era o protagonista ali naqueles diversos papéis. Como é que você me disse? O mundo do Tom? Eu imaginava o mundo do Tom, né? Porque eu dividia isso com alguns amigos, eu falava com algumas pessoas, o pessoal, sai daqui, vamos mudar de fantasia e tal. Mas eu gostava, para mim era interessante. E aí quando eu tive o contato com o xadrez ele me ensinou a estratégia. E aí eu comecei ali, né, jogando com o pessoal que me ensinou. E ali eu comecei a ficar bom, comecei a ganhar dos nerds, meu. E pra mim aquilo dali foi algo, tipo, novo, né? Comecei a me conhecer ali, né? Eu, na minha adolescência ali, eu tava o quê? Com uns 10, 11 anos. Eu comecei a me conhecer, ver minhas capacidades e tal, e planejar, armar. E isso daí fez com que eu conquistasse várias outras coisas e começasse a realizar alguns sonhos. Na época era sapato, né? Ter um sapato, ter uma roupa, o meu primeiro emprego que surgiu também, que foi difícil pra caramba. Foi logo... Minha mãe não deixava eu sair muito, eu ficava muito de castigo, né? E aí eu enchi o saco da minha mãe pra mim trabalhar. Meus filhos trabalhavam, meu pai e minha mãe não tinham muita condição. Aí eu peguei e enchi o saco dela pra deixar eu trabalhar, que eu consegui. Quantos anos? 15, 16? Não, ali era com uns 11, 12 anos ainda. Tá. Tudo na mesma época. E aí o meu primo trabalhava, arrumou pra mim e tal, era com o Clóvis, né? Era lixando pena de pavão. Você que mexe com televisão, é pra fazer cenário, fazer negócio de carnaval. A pena do, fantasia. A pena do pavão, ela tem um ossinho no meio, né? Sim. Ela é meia durinha e tal. E aí você tem que passar por um esmeril para você poder manipular ela e fazer, costurar, colocar ela onde você quer. Você tinge, coloca diversas cores. E era esse processo que eu fazia, eu lixava as penas. E aí eu cheguei lá, né, para poder trabalhar, o nome do meu patrão na época é Clóvis, um abraço pro Clóvis. E aí eu comecei a trabalhar e tal, e era R$7 que eu pegava por quilo de pena lixada. E aí lá vai eu para mais um dos obstáculos que eu enfrentei na minha vida. E aí um saco com 1 quilo de pena, aqueles sacos que vem farinha, que geralmente entrega na padaria, cheio de pena amassada assim, sabe, prensada, lotado, umas 15 mil penas. E aí eu comecei nesse serviço. Resultado, para você lixar umas 15 mil penas, irmão, amigo, demora, viu? Demora pra caramba. E o pessoal que já tava ali um tempo, eles lixavam ali 2,5 kg e tal. Eu demorei, acho que 2 semanas, quase 2 semanas, para lixar um saco para ganhar R$7. Eu não sei se quem foi mais insistente, se fui eu que não desisti ou se foi o meu empregador que não me mandou embora, que deixou eu ficar lá até conseguir, eu consegui. Aí depois disso daí eu consegui, posteriormente eu fui melhorando, até me tornar o melhor, né? Que eu consegui deixar lá, fazer o feito de lixar 4,5 kg num dia, entendeu? E o cara que deixava mais, deixava 3 e pouco, então eu superei o melhor. E ali eu fui dando um prosseguimento, trabalhei em outros serviços de estampador e continuei na minha trajetória e realizando alguns sonhos. Dentre eles foi o da música. Na música, meu pai, meu avô, meus primos, meu tio, eles eram referência na música, no pagode, no samba. E aí eles faziam eventos em tudo quanto é lugar, participavam de festas, tal, tudo mais, né? E ali eu sempre acompanhei, eu cresci nesse meio aí. Só que eu não era um cara que não era talentoso para nada. Você falou que você tinha duas mãos esquerdas, é isso? Eu não era talentoso para nada. Aí nem para jogar bolinha de gude, peão, tudo eu era ruim, meu Deus do céu. Só era bom para esportes que era de físico. Tipo pega-pega,
pique-esconde, se esconder, eu desenrolava um pouquinho, hein? Agora, coisa que era de habilidade, eu era ruim. E aí, na música não foi diferente. Na música, como tinha tudo dentro de casa, né? Da casa da minha família, então eu chegava lá no banjo, no cavaquinho, no rebolo e tal, né? E tentava pegar, fazer igual o pessoal fazia, e eu só fazia um barulho feio que os outros, isso aí, para. E quando eu chegava no meio da música também, que o pessoal parava, dava aquele intervalinho, eu ia lá e tal, aí eu pensava, não, você vai quebrar, não mexe não, tal, porque eu não conseguia tirar som. E aí, depois do xadrez, depois do Clóvis lá, de deixar a pena, foi quando eu comecei a ficar quebrando algumas barreiras, né, alguns divisores de água, simplesmente eu comecei a treinar e colocar um sentidozinho ali no... O que eu mais gostava era o pandeiro. Aí coloquei um sentidozinho ali no pandeiro e tal. Quando penso que não, o mundo do tom imaginário lá, que eu era um pagodeiro bom e tal. O pessoal falava, você toca bem. Igual falavam com meu primo, falavam com meu avô. Meu avô tocava aqui fazia brasileirinho, cavaquinho nas costas e tal. Recebia vários elogios. Eu me imaginava também recebendo elogio. E aí simplesmente começou a acontecer também. Você alcançou o mundo do tom. Aí eu comecei a realizar algumas coisas ali, né, do meu mundo imaginário que eu vivia, porque eu vivi minha infância todinha como patinho feio, né? Simples assim, era o patinho feio, o cara que não sabia fazer nada, ninguém acreditava, falava as coisas, não tinha credibilidade. E aí eu consegui fazer mais esse feito da música, já estando trabalhando, estando comprando minhas coisinhas, né, para ajudar dentro de casa. Eu falei para minha mãe que ia trabalhar para me ajudar, né? Vi essa necessidade de ajudar, como nós éramos muito simples. E aí comecei a minha vida. Aí depois disso daí ela já começou a deixar eu sair, né? E participar dos pagodes. Aí eu arrumei outro serviço, passei a ser estampador. E aí de estampador eu passei a vender em show. Foi algo que Eu era muito bicho do mato antes, então eu comecei a ver o mundo, a conhecer o mundo ali depois dos 13 anos, 13, 14 anos. E aí eu passei a ir nos shows, ver meus ídolos, né? Alexandre Pires, os caras do Revelação, porque eu marretava, eu passei a marretar. Aí ia lá com o Zé, que é o meu empregador na época, ele levava a gente numa Kombi, nós íamos, chegava no evento, ele pegava umas caixas de isopor, ia lá, colocava no ombro, na cabeça, entrava no meio da multidão e fazia nosso dinheiro lá. Só que eu comecei a ganhar um dinheiro bom, comecei a ficar desenrolado. Era Brahma, Coca e água e tal, oferecendo pro pessoal, fazia de um jeito descontraído, o pessoal comprava, fazia umas brincadeiras, e aí comecei a vender bastante. Graças a Deus, ganhei uma graninha legal, saía de lá porque só tinha isso em feriado, em sábado, final de semana, aniversário de cidade, então não era sempre que tinha. Aí na semana eu trabalhava, no final de semana eu trabalhava também, mas quando eu saía já ia direto para os meus bicos. Comecei a ganhar o dinheirinho. Virou empreendedor aí? Ainda não, aí eu comecei a ver o que eles faziam. Aí eu comecei a ver, falei, pô, ele compra ali, porque ele ia com a van, com a perua lotada, aí acabava, porque a gente começava a vender, ele levava ali umas 7 pessoas, e o que ele fazia? Ele ia lá no mercado mais próximo, saía, tal, comprava gelo, comprava as coisas que acabou e vendia. Eu falei, caramba, né? Comecei a ver. Falei, caramba, meu, que legal, tal. Simplesmente eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu via alguns lugares que ia, eu mesmo ia lá, levava minha caixa, comprava, tal, vendia para mim, ganhava mais. Comecei a ganhar mais, comecei a trabalhar para mim. Aí eu comecei a ver os meus primos, o pessoal que trabalhava junto. Aí eu comecei a comprar e falei, não, vou comprar. Se ele passava, um exemplo, ele passava para a gente por um determinado valor, eu passava por um pouquinho a menos pro pessoal e o pessoal passou a trabalhar para mim. Então ali eu virei empreendedor. Eu coloquei o pessoal, além de eu estar ganhando, eu coloquei um pessoal para trabalhar também. Para trabalhar junto contigo, né? E aí, como era só de vez em quando... Empreendedor e gerador de emprego, né? Exato. De emprego, digo, mas de trabalho, né? Exato. E dava pra gente tirar um dinheirinho bom, pô. A gente tirava ali na época, eu com 12 anos, chegávamos a tirar ali 380, 500 reais numa única noite. Você só tinha 12 anos nessa época? Não, nessa época tudo na mesma época. Entre meus 12 e 14 anos aconteceu tudo. Foi quando eu comecei a realizar várias coisas. Eu comecei a trabalhar, aprendi o xadrez,
Empreendi através de marretar, né? Desse trabalho e tal, tudo na mesma época. Passei a trabalhar em dois serviços, que eu trabalhava durante a semana em um e nos feriados, finais de semana, vendendo em show. Então, tudo dentro dessa época. Posteriormente a essa época, eu continuei tipo na mesma pegada. Aí, meu primeiro emprego registrado foi com 16 anos, foi numa estamparia. Não sei para que o cara me registrou, porque com 1 mês e pouco de registro ele me mandou embora. Trabalhei 5 meses sem registro. E era produtivo, trabalhava bem, fazia toalha de mesa. A gente estampava toalha de mesa. E aí ele pediu minha carteira, né? Eu levei, tá, me registrou, fiquei mal feliz. E depois o cara mandou eu embora e deixou um cara que trabalhava menos que eu. Não entendi o porquê. O cara era meio fortinho, não sei se ele ficou com medo do cara, mas sei que ele me mandou embora. Mas graças a Deus, Deus sabe o que faz. Ele me mandou embora, acho que no mesmo dia, das pessoas que trabalhavam lá falou, já trabalhei num lugar, me levou nesse lugar. Aí passei a trabalhar nesse lugar, o cara também me registrou. Era um árabe. É legal trabalhar para árabe. Aprendi a fazer pão árabe, aprendi a fazer massa de pastel. E ele tinha um prédio, até vela aí fazia vela também. O cara era, o cara mexia com um monte de coisa diferente. Estamparia, massa de pastel, pão árabe, vela. E graças a Deus ali eu tive a oportunidade de conhecer o Ari. Eu entrei como estampador, aí ficou fraco porque a gente produzia bem, então nós aumentamos o estoque e aí meio que ficamos parados. Aí o patrão viu a gente parado e falou, não, desce lá, ajuda lá embaixo. Aí eu conheci o Ari, que é um cilindrista, um abraço pro Ari, espero que ele esteja bem. E o Ari era mais velho, era um cara já, cabelos grisalhos, não sei quantos anos que ele tinha. E como eu era ajudante dele, eu passava as massas, ele passava as massas para mim e eu tinha que fazer a função só de devolver para ele. O Ari foi um cara que me ensinou muita coisa. Ele era bem mais velho, ele contou as histórias da vida dele, falou, ô Tom, era para mim estar bem de vida já, eu não aproveitei as oportunidades que eu tive e tal. Então, assim como em outras ocasiões da minha vida, aqueles ensinamentos que ele me passou, eu era um bom ouvinte. Eu fiquei pegando os ensinamentos dele até sobre vida pessoal, as mulheres que passou pela vida dele, o que ele errou, o que ele acertou e tal. Eu ficava escutando tudo. Acabei aprendendo a profissão dele porque ele tinha um probleminha, ele tinha que ir muito no banheiro. E quando ele ia no banheiro, eu fui lá e eu atravessava, e aí eu mesmo jogava, eu mesmo devolvia. Acabou que surgiu uma oportunidade que uma pessoa saiu e eu catei a função dessa pessoa e passei a ser cilindrista. E ali dali de cilindrista também eu fazia um bico, entrava mais cedo. Eu sempre gostei de ganhar bastante dinheiro. E na época eu tinha que fazer o quê? Para me ganhar muito dinheiro eu era assalariado. Eu tinha que fazer bicos, né? Então depois do meu horário de expediente, eu ficava um pouco a mais, em alguma outra função que tinha para fazer, não importa o que tinha, eu só pedia para o meu empregador, falava, tenho que fazer e tal, posso ficar? E como eu era bem ativo, o pessoal deixava. E aí eu passei a entrar de manhã, eles faziam pão árabe, e começava às 4h30. O trem começava a passar ali por volta desse horário mesmo, umas 4 e pouco. Eu pedi para mim entrar um pouco mais cedo. Aí meu horário normal era das 7 até as 5. Aí eu pegava o primeiro trem às 4h30, acordava bem cedo. Aí eu chegava por volta de umas 5 e pouca. Começava a trabalhar na padaria. Aí eu dava meu horário de subir 7 horas, eu subia, ficava até mais tarde, até umas 7 horas. Eu comecei ali a ver que o meu físico me ajudava muito na parte de eu ganhar dinheiro. Só que eu já havia sido empreendedor, como eu havia falado ali na parte de marretar, né? Que a gente fala marretar. E aí eu tinha sido mandado embora e tal, tudo, peguei um pouquinho de dinheiro, mas eu escutava falar, né? Que quando você é mandado embora, você pega um dinheirinho e tal. Eu comecei a ficar querendo pegar esse dinheiro para me investir, que eu estava lá no Brás, eu trabalhava no Brás, então eu tinha acesso ali a muita coisa que dava dinheiro. Eu já gostava de vender, como eu vendia no show, eu também vi uns negócios lá que eu achava que se eu comprasse ali eu conseguiria vender. Aí acabou que eu acabei colocando isso na minha cabeça e busquei executar.
Aí fiz por onde ser mandado embora, pedi para ser mandado embora e ele não quis mandar embora. Eles gostavam do meu serviço, continuei trabalhando durante o tempo, só que aí eu ficava indo toda hora no banheiro. E aí comecei a fazer por onde ser mandado embora, até que ele se irritou comigo e falou, vou te mandar embora. Eu falei, obrigado, tá bom. Aí fui, peguei minha rescisão, fiz os investimentos, comecei a empreender ali, vender algumas coisas e tal. E daí isso é da onde que eu comecei a partir para o ramo de empreendimento. Só que acabou não dando certo, acabei gastando um dinheiro, eu era jovem, né? Então ali eu saí, acabei gastando um dinheiro. Aí tive que voltar para a CLT de novo. Aí voltei, mas voltei na Ripcur. Aí na Ripcur, ali foi outra sorte ali que eu acho que Deus que colocou lá. Porque na Ripcur, toda sexta-feira tinha loja da Ripcur, onde os funcionários podiam pegar as mercadorias da Ripcur, entendeu? Aí a gente podia ir lá e pegar o que a gente quisesse de acordo com o nosso vale, só de acordo com o nosso vale. Se a gente recebia tanto, podia pegar de vale tanto, e era aquele tanto que a gente podia pegar. E aí umas camisetas que custava, na época custava 60 e poucos reais, 70, 89, 100 e poucos, para nós todas elas, sem exceção, era 16 reais. E ali eu não sabia, quando eu entrei para trabalhar, eu não sabia nem que existia isso. Para mim eu só ia trabalhar e receber meu salário. Na hora que eu vi aquilo dali, aí eu peguei, comprei, saiu no mesmo dia. Tudo que eu peguei, eu não cheguei nem em casa com os negócios. Na rua, como eu já era articulado, por causa do pagode, conhecia muita gente, já saí vendendo para todo mundo. E aí foi um negócio que eu falei, caraca, meu, que legal. Não ganhei muito dinheiro porque eu vendi para pagar depois. Né? Na época eu ainda não sabia trabalhar tanto e vendi para pagar depois. Então o dinheiro meio que ficou preso. Aí eu tive que esperar receber para mim poder reinvestir. Tu teve uma baita escola de empreendedorismo, né? Tive. Você teve chance de errar cedo ainda, né? Ainda bem, né? Que agora eu tô tentando acertar. Aí se deu que continuou e tal. Aconteceu que eu conheci o Everton, um abraço aí pro Everton, que até hoje eu trago ele no coração. É um amigo, é um irmãozão, um mentor, até que nós se conhecemos lá e abrimos nossa primeira loja. Aquela foi minha primeira loja física que eu abri na região do Vila Mara, junto com ele, que era na garagem da casa dele lá. Então nós vendíamos, eu comecei a fornecer para algumas lojas em si, porque eu sempre busquei melhorar as capacidades. Então se eu ia em cada um ali e vendia, eu percebia que gerava um desgaste ali. Eu tinha que ir muitas pessoas, depois eu tinha que cobrar muitas pessoas. Eu sempre quis melhorar as minhas técnicas. Aí o que eu comecei a enxergar? Falei, eu pego esse valor. O cara da loja lá, ele pode pegar e pagar de uma vez. Em vez de eu receber de 7 pessoas, eu recebo de uma só, de uma vez só. Aí eu comecei a ir nas lojas. As lojas de bairro mesmo, falei, tem uma roupa da Ripcur original, interessa para você? Eu tô vendendo a tanto. Vocês aqui, vocês podem vender a tanto. Interessa, cadê? Deixa eu ver. Aí mostrar, caramba, realmente é mesmo, que legal você trabalhar. Legal que tudo oficial, né? Isso, tudo oficial. E aí deu certo. Simplesmente eu chegava, com 20 peças, toma, uma pessoa só. Aí o cara trincava, eu já chegava na outra semana, já comprava, foi crescendo, aí tinha loja que vendia no varejo. E ali a gente foi aprendendo, vendo, e ali foi da onde eu comecei a ver, igual eu falei, aperfeiçoamento. Eu comecei a ver que eu morava aqui em Guarulhos, e aí eu tinha um desgaste, como eu falei, eu ia de trem, e o trem, meu amigo, o trem ele judia, eu falava que eu cansava, eu falo ainda, eu muito mais no trajeto para chegar até o meu serviço por conta dava um cansaço enorme o trem do que o meu trabalho, que era ali manual, fazendo as estampas. E aí eu enxergava a minha cidade, né? Eu falava, caramba, eu tô saindo do outro lado do mundo, passo 1 hora e pouca para chegar até lá, na hora de voltar demora 2 horas por conta do horário do pico, e ainda andava uma parte do trajeto a pé. Aí eu falei, caramba, eu quero sair dessa situação, né? Aí foi na onde eu migrei para Guarulhos. E aí comecei a empreender na parte de Guarulhos. E aí
vi essa cidade maravilhosa que Guarulhos é, que eu só dormia, né? Era uma cidade que eu ia só para dormir, porque... Cidade de dormitório, Uma né? cidade de dormitório, porque como eu trabalhava muito ainda na época, ainda estudava ainda, até fui reprovado por conta de faltas, porque eu falei que fazia muito hora extra, né? Chegava cedo, então não aguentava tanto para a escola. Fui reprovado. E aí, quando eu comecei a minha trajetória em Guarulhos, aí as coisas começou meio que... Mais uma virada de chave. Mais uma virada de chave, aí começou meio que dar certo. E aí a expertise que eu adquiri no tempo que eu tive no Brás, todas essas superações que eu tive, aí eu comecei a ver o que era dislexia, aí que começou a cair a ficha. Pra mim, começou, pô, dislexia e tal. Caramba, acho que eu tenho isso. Comecei a me aprofundar, ver as dificuldades, porque na escola, como é que era? Você, ó, vou dar um exemplo pra você, o que acontecia comigo todos os dias. Minha mãe, ela pegava firme, meu. A professora estava passando o conteúdo lá na lousa e tal, as explicações eu conseguia até entender. Agora, a coordenação, escrever e tal, ela estava passando os conteúdos na lousa, e a gente tinha que copiar no caderno e tal. E aí eu começava a copiar e ela era rápida. Eu acho que ela era normal, eu que era lento mesmo. E aí ela escrevia e tal, e daqui a pouco ela estava desenvolvendo, estava no meio da lousa, e daqui a pouco ela estava lá na última parte, né? Dividi em 3 no final, e eu estava no meio da primeira, e aí já começava a ter desespero. Eu, caramba, minha irmã vai brigar comigo se eu não conseguir chegar ao caderno, né? Em dia e tal, eu começava a correr para ela não apagar a primeira parte e eu acabar perdendo. Quando eu apagava, eu pulava, eu calculava assim, umas 2, 3 linhas, que era a parte que eu perdi, e ia para a segunda parte, aí ficava indo. Aí ficava meu caderno, ficava cheio de espaço. Cheio de espaço. Aí na hora do intervalo eu ia, pegava com algum colega e tentava repor o que eu não fiz para minha mãe não brigar comigo, mas isso era dislexia, por isso que eu quis citar. Mas enfim, aí voltando para a parte ali que eu vim para Guarulhos, aí quando eu passei a vir para Guarulhos, aí eu passei a ter várias oportunidades, eu estava mexendo com vendas, aí eu já tinha tido contato com carro, né? Meu pai havia me ajudado, eu tive contato com carro. Apesar de ser novo e tudo mais, comecei a pegar uma credibilidade com meu pai. Aí eu comecei a fazer rolo, comecei a vender carro, e trocar por outro, dava uma diferença. Comecei a fazer, aí eu conheci pessoas que eu vi crescer assim, sabe? Pessoas normais que trabalhavam como CLT. Vou dar um exemplo, o Robson, um grande amigo meu, ele era pizzaiolo. Aí ele passou a vender DVD, eu também vendi muito DVD. Aí do nada o Robson abriu a pizzaria dele, ele morava de aluguel do lado da casa da minha avó, que era um quarteirão, uma esquina grande. E eu vendo, ele tinha uma motinha e tal, ele deixava até dar uns rolês com a motinha dele. E aí eu passei a ver ele abrindo um negócio dele, né? E eu já estava nas vendas, estava vivendo só de venda, trabalhando em shows, eventos, né? Mas aqui em Guarulhos, tinha abandonado lá a parte de São Paulo, a parte do Brás. E aí eu comecei a observar o Robson numa crescente muito rápida durante um curto período, na onde eu conheci o Robson ali que morava de aluguel, de repente o Robson passou a ser dono de pizzaria e ele começou a comprar terreno, aí ele começou a comprar vários terrenos, construir casa grande, mudou para outro local e tipo, o cara fez uma casa de piscina, fez outra casa de piscina, o cara começou a progredir. E aí eu peguei com a maior humildade, né, vendo um amigo, fiquei feliz de ver ele, admirado, e fui até ele e falei, pô, meu, que legal, mano, você tá vendo minha correria aí e tal. Aí foi na onde eu já estava também praticando um esporte, né? Já estava fazendo uma... Você vê onde é que entra o boxe na tua vida. Fazendo uma musculação e tal. Aí eu peguei e falei para ele, caramba, cara, que legal, meu. Eu tenho uma vontade de crescer na vida, assim. Eu vejo que você, né? Ontem você estava ali com nós ali e agora você já está, né, destacado, dando um suporte legal para sua família. Você é um exemplo, mano. Você não me ajuda, mano? Aí ele chamava de Neguinho. Aí pô, Neguinho, como? Aí eu falei assim, não sei como é que você fez aí, né?
que você fez? Como é que você fez? Ah, não, eu me empreendi e tal, aprendi, fez isso aqui, comprei um terreno e tal. Eu falei, pô, então vamos comprar um terreno. Se eu comprar um terreno e vender, eu já faço um giro aí em cima, já abro um negócio ali e tal. E aí ele, tem uns terrenos ali, é tanto. Eu pensei assim, pô, eu não tenho tudo isso não, meu. Você não tem coragem de comprar junto comigo? A gente vende, né? Você fica com a sua parte, eu fico com a minha. E aí ele olhou assim, aí eu comecei a insistir, vamos aí, me ajuda aí, vamos lá, vai dar certo, você não vai se arrepender, porque você vai ver que eu vou aproveitar da oportunidade. E aí ele foi gente boa e entrou junto comigo, entrou, mas eu tive que encher o saco dele. Aí ele entrou, aí eu juntei umas trocadinhos e comprei o primeiro terreno na praia, foi em Mongaguá. Aí compramos, a gente desceu pra lá, compramos. E aí dali eu fiz amizade com o cara que vendia. A mulher vendendo pra nós, eu fiz amizade com ela e tal. Eu não sei o que se deu lá na negociação que precisou vir o dono mesmo, né? Que ela era só uma representante. O dono era vereador lá embaixo, lá. E aí eu falei, pô, por que você não deixou vender os terrenos pra você aí? Eu comprando o terreno dele. Por que você não deixou vender os terrenos pra você aí? Aí ele, dá pra você vender, você conhece bastante gente. Eu falei, conheço todo mundo lá em cima, mano. Eu conheço todo mundo, eu sou do pagode e tal, não sei o quê. Um monte de gente quer realizar o sonho de ter uma casa na praia, terreno. Vamos trabalhar junto. Aí você começou a vender terreno. Aí eu comecei a vender terreno. Aí eu peguei o meu junto com o Robson, consegui vender o meu junto com o Robson e já vendi pra minha tia do cara. Aí no que eu vendi pra minha tia, na entrada do terreno veio o carro. E eu já tava mexendo com o carro. Aí eu vendi o carro, aí peguei mais terrenos dele, em vez de eu vender para ele, eu comprei dele mais barato do que se eu fosse vender para ele, ele ia me dar uma comissão de tanto. Aí eu comprei o terreno dele mais barato e comecei a vender. Meu, ali o negócio foi acontecendo, deslanchando, aí eu comecei a comprar terreno em Guarulhos, junto com o Zé, e carros, e aí eu fui indo, entendeu? Assim as coisas foram acontecendo. Até que eu já estava conseguindo um capital legal Aí eu já estava realizando coisas tipo autodefesa, né? Como eu falei, eu apanhava muito quando eu era mais novo. E aí eu comecei a fazer Muay Thai, né? Ali em Guarulhos tinha muita gente brava, né? Então a gente ficava com medo de acontecer alguma coisa, então eu procurei uma autodefesa. Aí eu fui na Musclimania, tinha Muay Thai, comecei a treinar, professor Valmir. Aí eu era um pouquinho avantajada, né? Não era nem rápido, nem mole, eu era mais ou menos, né? E aí comecei a me testar ali, fazer atividade lá no Muay Thai. E o professor era bacana e ia ter alguns campeonatos. Aí a gente começou a lutar entre si para se preparar para os campeonatos, eu comecei a levar vantagem e tal, e nos meus trampos, normal, e comecei a focar na academia, eu comecei a gostar bastante desse negócio de luta. E aí cada vez fui me empenhando mais, até que chegou as épocas dos campeonatos, aí participei de alguns campeonatos, aí numa segunda vez nós estávamos indo para ir para o campeonato, foi a academia toda e tal, igual da primeira vez. E aí eu ia competir normal, eram uns contatos, tinha um tatame e tal, tudo, só que lá tinha aquele autódromo, igual tem no UFC, bonitinho, né? Eu reparei, falei, que legal, hoje tá, né? Top. Aí eu lá com o meu treinador, preparando, né? Pra gente poder fazer nossa apresentação, ficha, tudo certinho. Aí eu vi passando um dos organizadores lá, meio preocupado, com pressa, treinador, você não tal. Ele foi se aproximando, eu fui entendendo mais o que ele vinha querendo dizer, até ele falar pro meu treinador, treinador, você não tem nenhum 88 aí não, para lutar MMA? Não foi 88, o 88 é outro cara, você não tem um 93, e eu tava na época com 69 para 70 quilos, por aí, nessa faixa. Você não tem nenhum 93 para lutar MMA ali, disputar o cinturão, o cara que era pra vir não veio, afinou e tal. E aí eu olhando, e eu já tinha aprendido a aproveitar algumas oportunidades, né? Não deixar passar, ficar com vontade de falar e não falar e acabar vendo a oportunidade passar entre os dedos. E aí eu olhei pro meu treinador e falei, treinador, ele o quê? Eu falei, vamos pegar isso aí. Nossa, é louco, o cara tem 90. E aí, treinador, vamos?
Aí ele era mais xarope do que eu, né? Mais corajoso do que eu. Eu falei, então vamos. Ele tinha cara mesmo de ser do meu treinador, né? O Valmir tinha cara mesmo de ser meio 13. Vamos. Eu falei, da hora. Aí ele foi lá, falou com os caras e tal. E os caras aceitou de boa. Eu falei, vamos lá, nós faz um negocinho. Você ia apanhar mesmo, né? 20 quilos de diferença, pô, mais. Então, mas eu era tão, sabe assim, que eu só visava, tipo assim, pô, eu vou entrar no autódromo, eu vou, tipo, realizar mais um sonho, que eu via os negócios pela televisão, pô, eu vou entrar lá, eu vou lutar, nem tava ligando pra apanhar. E, pô, cinturão, já pensou ganhar cinturão? Volto pra casa com cinturão, todo mundo vendo lá da vila, lá, pô, o cara ganhou cinturão, quem é ele que ganhou e tal? Então eu imaginava essas coisas. E aí o pessoal tudo aceitou, foi um negócio tranquilo. Aí aconteceu, foi lá o momento de eu subir, o cara era, né, meio gordinho, e tal, branco, né, forte. E aí eu entrei, eu tava fazendo uma musculação, tava legal. Eu entrei de boa. E aí aconteceu que no primeiro round mesmo a gente fez umas trocação, eu era visivelmente mais ágil do que ele, até por ser mais leve, consegui acertar uns morros no nariz dele, começou a sangrar o nariz dele, ele deu uma bobeada, ele era forte no Gil, mas ele deu uma bobeada, eu consegui dar um mata-leão nele e fiquei tentando encaixar. Aí teve uma hora que eu consegui encaixar, e eu apertei, mano, e ele bateu. Aí foi uma alegria total, todo mundo, porque tinha muita gente da minha academia, o pessoal vibrou e tal, e aí eu subi no autódromo igual os lutadores profissionais faziam, comemorei e tal, aí vieram, aí o juiz veio, foi toda aquela coisa que acontece normal nas lutas, aí me entregou o cinturão, e foi show de bola. Aí essa foi a luta profissional, né? Depois dessa haveria a luta de boxe. E aí, o que acontece? O cara do boxe não chegou o cara do boxe. E aí, como eu fiz da primeira vez, eu emocionado, ô treinador, e aí, vamos pegar do boxe? Aí ele já estava acostumado também, mas você aguenta, você não tá cansado, acabou de lutar. Falei, acabou no primeiro round, apesar de ter sido os rounds no MMA era de 5 minutos. Aí ele falou assim, pô, você aguenta? Eu falei assim, treinador, sou eu, pô, vamos embora, nós vai levar o troféu também. E aí eu fiz essa segunda loucura. Resumindo, eu olhei meu adversário ali, até meio julguei meu adversário, porque ele tava com uma roupa muito larga, né? Ele tava com cabelo grande, bigodinho, negrão e tal. E aí eu olhei ele assim e falei assim, dá pra ganhar desse cara aí, treinador, vamos e tal. Olha só. Aí tô ali me aquecendo, os caras, tudo, né, que negócio, ganhei, tô com o cinturão, todo mundo, tirar foto aqui, tirar foto ali e tal. E aí anunciaram a luta lá e vamos preparar para sua luta e tal. Me preparei lá com o meu treinador. Aí daqui a pouco vem meu adversário, meu, que era uma quadra, ele entra, o cara vem sem camiseta, mano. Cara grande, ele sentiu 88 quilos, cara grandão, negãozão. Parecendo todos os gomos do abdômen, o bíceps do cara trincadão, todo desenhado assim, sabe? Aí eu olhei, meu, falei, é o mesmo cara, velho. Quanto tempo você durou? Não é possível, velho. Não! Aí eu olhei, é o mesmo cara, velho. Aí os caras já começaram a olhar pra mim, tipo, sabe quando você tá do lado de um amigo seu e você entrou numa encrenca, o cara olha assim e fala, mano, e aí, você não quer correr não quer desistir, você vai encarar esse cara aí? Corre que é furada. Meu, mas aí o meu orgulho não deixou, né? Mas eu pensei, realmente, a hora que eu vi a encrenca que eu tava me metendo, eu senti, né, que era uma encrenca. Aí eu peguei, vi aquele cara e tal, mas aí eu falei, não, vamos. Aí os caras falaram e eu pensativo, né, aqui comigo. Falei, não, vou ganhar. E aí entramos lá no ringue, foi no mesmo ringue e tal, entramos, aí falou as regras lá pra nós, era só 3 minutos cada round, e eu ali me concentrando, começou. Meu, eu só apanhei, era cada pancada aí, e o meu treinador falando, e eu com raiva dele, falei, você não tá aqui não, filha da mãe, e ele falou, faz isso, faz aquilo, e aí eu peguei, acabou com muito custo, fiquei muito tonto, acabou o primeiro round, aí meu treinador subiu com o banquinho, água, tal, toalha, falou, faz isso, faz aquilo, eu falei, treinador, o negócio tá... O
cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Aí ele, não, mas você vai conseguir e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. Só que eu já tava exausto. E aí se deu que voltou o segundo round. Acho que como eu dei uma descansadinha, o cara tava um pouquinho cansado, eu encaixei umas nele. Ele sentiu minha mão, tal, aí eu fui pra cima, só que aí, não sei, porque eu não vi vídeo depois, eu sei que entrou uma mão, eu dormi, eu só sei que eu acordei com um aspecto de bobão, os caras falaram que eu tomei um nocaute feio, aí tipo, o pessoal dando parabéns pra mim, eu não sabia o que estava acontecendo, poucas coisas, uns flashes que eu me recordo. Aí o pessoal, nossa, você lutou muito, eu cumprimentava o pessoal tirava foto comigo. Eu subi do lado do cara num palanque, ele recebeu um troféu e eu não me recordo disso, não me recordo. E aí eu vi as pessoas e a sensação do nocaute é assim, ó. Você vê, tipo, eu vi meu pai e eu pensei, caramba, meu pai tá aqui, tipo, viajando na maionese. Meu pai veio junto comigo, ele que me levou de carro. Eu, pô, meu pai tá aqui, aí viu o cara, as pessoas da academia, nossa, o José tá aqui, a Naide tá aqui. Olhava, tipo, viajando. Aí saí desnorteado. Aí saí, me entregaram para mim um cinturão, aí falei, nossa, eu ganhei um cinturão, aí comecei a ficar feliz, né, e tipo, desnorteado pelo nocaute que eu havia levado. Resultado, me recuperei depois de um dia, e aí que eu fui ver, falei, caramba, mano, um aprendizado, loucura, foi um aprendizado. O aprendizado que eu tive naquele dia, nada melhor como a gente parar enquanto a gente ainda está ganhando. Podia ter parado antes, né? Poderia ter saído de lá como o vitorioso que ganhou o cinturão. Sem nocaute. Sem a derrota. E o Coliseu entra como na sua vida? Aí é o seguinte, Coliseu era a academia de mais nome. Muitas coisas na minha vida que eu tinha mais dificuldade, eu aprendi lá, igual com as penas que eu te contei, eu aprendi a encarar as dificuldades para mim superar elas. Em vez de eu me entregar para as dificuldades e ser um derrotado, eu aprendi a catar as dificuldades da vida, bater de frente nelas e superar elas. Então, como eu levei o nocaute, no boxe, porque no MMA eu estava bacana, eu procurei a minha dificuldade, que era o boxe. E aí eu vi qual era a melhor academia mais próxima de mim. Por coincidência, era a melhor academia nacional e estava próxima de mim, e foi o Coliseu. Aí eu fui no Coliseu. Chegando no Coliseu, eu parei na época, eu estava com a caminhonete, tal, tinha um S10, tal, novão. Aí parei lá e tal, com o cinturão, levei o cinturão, né? Cheguei lá, encontrei logo o Gé, que é o diretor. Falei, ô, tudo bom, tal, é uma academia de boxe aí. Eu luto MMA, luto Muay Thai e queria fazer boxe. Eu tive uma experiência aí ruim e tal, tomei um nocaute. Você tomou nocaute, você luta? Aí ele olhou pra mim assim, você tem um físico legal, mas você faz academia? Porque eu tinha realmente um físico, tipo um fisiculturista. Aí eu falei, faça, isso daí te atrapalha, hein, mas aí deixa você pesar e tal. Eu falei, não, mas eu consigo desenrolar. Aí ele falou, vamos fazer um teste ali, vamos fazer um sparring ali. Aí chamou, primeiro cara que ele chamou, Gregório. Vamos testar ele aqui. O Gregório, eu era grandão, o Gregório era pequenininho, magrelo. Aí eu falei, esse treinador tá de brincadeira comigo, mano, não é possível. Aí eu falei, vou pegar leve com o molequinho, né, tá, vou só mostrar que eu sei lutar. Aí tal, subi e fui numa moleza. Aí tal, e fui numa moleza, o moleque tal. Umas tijoladas na minha cara, o murro do moleque parecia uma pedrada, bicho. Pior do que o cara grandão. Que o grandão, de verdade, pior. E aí eu fiquei nervoso, né? Aí quando a gente fica nervoso na luta, a gente vai pra cima, né? Aí eu fui pra cima pra querer descontar, né? Eu tomei um murrão do caramba. Aí eu falei, vou descontar pra esse moleque ver que não é tão fácil assim. E não conseguia achar o moleque de jeito nenhum, um moleque rápido, ligeiro, eu tentava acertar ele, não conseguia. E fui ficando bravo. Aí ele foi e trocou. Aí ele colocou o Jonathan que hoje está nos Estados Unidos lá. Aí colocou o Jonathan, aí eu falei assim, vai ser você mesmo. Agora sou eu. Não, eu falei, vai ser você mesmo que eu vou descontar a raiva que esse moleque fez eu passar. Aí fui, pra querer achar o Jonathan. Acho que o Jonathan foi pior, bicho. Aí ele, umas molduras, bateu embaixo, perdi o fôlego e tal.
E o Jé foi ruim. O Jé foi ruim comigo, meu. O Jé é bonzinho. O Jefferson Casa é nosso amigo. Ô, Jefferson, pô. Meu, aí ele falou, vou ferrar com esse moleque, eu tenho certeza que ele pensou isso. E eu já, tipo, né, perdi o fôlego, o Jonathan colocou umas mãos em mim embaixo. Aí, em vez dele parar, não, ele falou, não, colocou o Estiva Falcão, o irmão do Yamaguchi do Esquiva. Aí colocou lá, meu, não aguentei. Eu não pedi arrego, não. Apanhei, fui ruim. Apanhei mesmo, mas eu não pedi arrego, não. Colocou o Estiva lá, o Estiva bateu até o Jé colocar a mão na consciência. Não, tá bom. Tá bom. Você luta. Aí acho que ele pensou assim, não, pelo menos apanhar você aguenta. Ele deve ter pensado isso daí. E aí, eu na hora, eu pensei, falei, eu tô no lugar certo. Achei minha dificuldade, porque eu estava acostumado só a bater na academia, nos lugares, né? Achei minha dificuldade, estou no lugar certo. E aí, comecei a pesquisar sobre boxe e a fazer boxe lá no Coliseu com o pessoal. Só que nas pesquisas que eu fiz, eu vi que o boxe era uma nobre arte, eu vi todo mundo, sabe? Que o boxe era muito respeitado, não era popular no Brasil, mas no mundo em si era algo complexo que poucas pessoas selecionadas faziam, assim como o xadrez. E aí foi na onde eu criei mais paixão ainda, aí fiquei apaixonado pelo boxe. Aí você conectou a história do xadrez com a história do boxe para se tornar um profissional do boxe. Exatamente, aí foi na onde eu conectei tudo. E passei a me dedicar, né? Aí vim com aquela dedicação que eu sempre vim trazendo durante toda a minha trajetória, toda a minha vida. Criei no meu mundo imaginário do Tom a expectativa de um dia me tornar um campeão de boxe, ganhar cinturão, entendeu? E fui caminhando para poder executar isso. Até que, determinado ponto de vista, pode-se dizer até que eu consegui. Porque eu fiz ali, antes do meu retorno, que nós estávamos juntos lá, que você presenciou, que foi nesse último domingo, dia 21 de julho, eu tinha feito 25 lutas. Participado de campeonato, Forja dos Campeão, Luva de Ouro, a Copa Daniel Fux, que eu ganhei, e ganhei de pessoas destacadas, né? Eu me evoluí. Eu evolui bastante no boxe, ganhei de um cara que ele foi bicampeão brasileiro, né, no boxe amador. E depois da minha luta comigo, ele parou de lutar boxe, porque eu dei um show, foi lá no Rio de Janeiro, mas acho que até hoje foi a minha melhor luta, sem sombra de dúvida. O moleque foi um chumbo trocado, o moleque era muito bom e eu também estava muito bom na época. E aí aconteceu que eu fiz 25 lutas, mas por que eu parei, tive de parar com o boxe? Porque ali eu sentia a necessidade, na época eu casei, né? Estava casado, aí minha esposa já tinha tido minha filha, tal, tudo, as coisas tinham ficado um pouquinho mais complicado para mim, e eu sentia a necessidade de ganhar com aquilo que eu fazia, porque quando eu priorizei, eu deixei de dar atenção para o empreendedorismo, deixei de dar atenção para a forma como eu ganhava dinheiro, passei a focar ali no boxe e queria ganhar do boxe. Só que aí eu não vi tantas possibilidades de ganhar do boxe. Aí eu, na minha estratégia, falei, vou ajudar na época, o Gucci. O Gucci. Ele era vereador. Então, aí é onde entra, a pergunta disso tudo, dessa sua vida toda, uma vida sofrida e bem trabalhada, vamos dizer assim, emotiva, né? Também. Batalhou pra caramba para chegar onde você chegou. Por que entra a política na sua vida, né? Porque você está candidato a vereador e é onde é que entra a política nisso tudo. O porquê entrar na política, sendo que toda a sua trajetória, ela já é uma trajetória vitoriosa. E eu pergunto isso no Despolitizando, porque, via de regra no Brasil, aqui fala-se muito de política ladrão, safado, sem vergonha. Então, assim, é uma pessoa do bem, batalhadora, uma pessoa que se sacrificou, deu tudo na vida para estar onde você está, e agora você se bota na posição de um possível vereador agora na cidade de Guarulhos. O que te motiva a isso? Como você falou, a política ela é desmoralizada. Ela é desmoralizada por quê? Ela é desmoralizada porque os políticos que estão lá,
eles não fazem o que tem que fazer, eles não têm moral. E na trajetória da minha vida, eu aprendi que se a gente se omite, podendo fazer algo bom, é o que causa, é um tiro no pé, é um efeito rebote, que é um bumerangue que a gente joga lá e depois sempre retorna pra gente de alguma forma. Então, como eu falei, eu procurei ali, o Gucci, falaram para mim que ele, eu tinha informação de que ele era parente do pessoal do Nagumo, então o acordo que eu fiz com ele ali foi, pô, se eu te apoiar, você conversa lá com seus familiares, tal, me consegue o apoio do Nagumo e tudo mais. Mas com foco no boxe. Com foco no boxe. E aí fui em tudo aquilo, e aí eu corri bastante, o Coliseu apoiou ele, eu apoiei, coloquei outras academias para apoiar também. E deu certo, ele conseguiu chegar onde ele queria, conseguiu ser prefeito. E tudo aquilo que aconteceu, eu esperei minha vez, né, dele chegar e cumprir comigo. Resumindo, não cumpriu. E aí eu tive que... eu fiquei meio bravo, aí eu meio que me distanciei do boxe para mim poder me capitalizar melhor. E quando eu fiz essa distância do boxe para me capitalizar, eu acabei perdendo meu condicionamento. Consegui atingir um nível maior no empreendedorismo, que foi no centro de Guarulhos, que ali eu consegui realmente expandir as coisas para mim, mas aquilo me comeu o meu tempo, e aí eu perdi o que eu tinha de mais importante, que era o meu físico, né? E aí eu passei a me dedicar somente no empreendedorismo, e fui a níveis legais, consegui alcançar coisas bacanas. Só que eu comecei, como eu estava no centro de Guarulhos e eu já era um cara conhecido, eu comecei a ficar cada vez mais conhecido. E eu comecei a ver que eu estava gerando emprego, eu comecei a ver a dificuldade do pessoal que trabalhava comigo, a maioria era todos jovens, se envolviam com droga, e eles queriam mexer com música, e eu já era músico e tudo mais. Eles eram sonhadores igual eu, só que eles não sabiam se esforçarem para chegarem aonde eles precisavam chegar. E aí eu comecei a ver, a diferença do que eu fazia, a diferença do que as pessoas faziam, onde elas chegavam, onde eu chegava, eu novo, tendo várias pessoas trabalhando comigo, sócios mais velhos do que eu, me escutando, me dando credibilidade, me dando autonomia. E aí eu fui vendo tudo aquilo dali, e aí eu me enxerguei no cenário político. De que forma? Eu comecei a ver e a entender que o que eu fiz para o cara me ajudar lá e o cara não me ajudou, eu comecei a ver que aquilo dali era uma obrigação pública. Proporcionar entretenimento para a população, porque a população é uma classe aí operária ali que está trabalhando, precisa disso para poder extravasar, para poder viver. Eu comecei a ver a saúde que estava muito ruim, o transporte, a educação, que até mesmo eu obtive na escola, que recentemente, na época, eu havia saído da escola, como eu falei, eu fui reprovado por conta de falta, que trabalhava muito. E aí eu comecei a ver e a raciocinar todas as vezes que eu me privava de fazer algo que eu deveria fazer, eu era prejudicado de alguma forma posteriormente. Como eu falei, o que eu lançava no universo, posteriormente voltava para mim. E aí eu comecei a ver que pela credibilidade que eu tinha, eu poderia ajudar. Aí foi na hora de 4 anos atrás, eu me envolvi com a política e pedi ali para os políticos que eu estava apoiando a dar uma atenção na Secretaria de Cultura para ver se conseguia alguns benefícios, o pessoal que mexia com a música, com a gente que mexia com o esporte, porque eu tenho um exemplo excepcional do Coliseu Box Center. E aí eu fui começando a me interessar ali pela política e querer extrair algo bom para poder suprir aquilo que as pessoas traziam até mim. Pô, eu queria ser um cantor, e aí ele cantava um pedaço da música, como eu era empresário, tinha algumas coisas e tal. Pô, você não me ajuda, você não conhece, você não investe em mim e tal. Então, como eles traziam para mim, e eu também já tinha passado por isso, eu comecei a ver, pô, vamos ver o que dá para fazer dentro da política para poder trazer. Aí eu me imaginei como um cara descolado,
que eles iriam dar uma credibilidade para mim, apoiar eles, e eles iriam fazer alguma coisa, assim como o Coliseu faz, mas o Coliseu fazia por conta do seu Ira, por conta própria, assim, sem fundos políticos. Então foi um aprendizado para mim também. Aí eu passei a ajudei muitos políticos há 4 anos atrás. Ajudou no sentido de trazer voto para eles? Ajudei no sentido de indicar, colocar o meu nome. Eu consegui adquirir credibilidade. Falar deles nas comunidades que você tem acesso e ajudar a elegê-los. Dessa forma. Então eu chegava e falava assim, ó, eu estou apoiando candidato de tal e ele vai fazer isso daqui, eu estou dando minha credibilidade, vamos junto, vamos dar esse voto de confiança para ele. Enfim, eles conseguiram chegar até lá. Posteriormente eu fiz as cobranças que, assim como me prometeu o nosso atual prefeito de Guarulhos lá e não conseguiu cumprir, não cumpriu. Esses que eu ajudei na eleição passada também não cumpriram com o que eu havia proposto para as outras pessoas que eu pedi para que confiassem neles e desse o voto para eles. E aí, algumas coisas pessoais, alguma documentação, algumas coisas que beneficiavam apenas a mim. Apoio à população, que você está dizendo. Apoio à população que eu pedi, que era o que eu queria, que é o que eu propus para as pessoas que eu chamei para apoiar eles não deram. Eles deram apenas alguns apoios para mim mesmo, coisa pessoal. Eu preciso de uma documentação ali, eles me atendiam. Mas trabalhar em cima da música, trabalhar para a melhora do esporte, nada do que a gente havia conversado, proposto, eles fizeram. Eu me senti mal, porque em toda a minha trajetória, eu sempre fui um cara de palavra. Então, por mais que eu tivesse que tirar do meu bolso, por mais que eu tivesse que me esforçar para poder cumprir com aquilo que eu me propunha a fazer, eu fazia com o maior prazer, mesmo que eu tivesse prejuízo, eu fazia, porque é minha palavra. E como eu pedi em meu nome para que o pessoal apoiasse eles, que eles iriam fazer, eles não fizeram, então hoje eu me vejo como uma pessoa que tem que fazer aquilo que eu propus que seria feito, que é defender as minhas bandeiras, que é o esporte, a música, coisas que eu amo, e algo que eu julgo essencial, que é a saúde. As 3 bandeiras que eu levanto, é coisa que eu me comprometo a estar articulando e gerando oportunidades, coisas que eu já faço sem estar na política. Com o meu empreendimento, que é chamado Espeto no Ponto, é algo que eu criei justamente para isso. Lá se apresenta artistas, tem um telão onde passa todos os dias que ele estiver aberto, pode ir lá que vai estar passando lá, luta como entretenimento, seja no UFC, seja o boxe, ou seja jiu-jitsu, é sempre luta. Porque eu não faço parte da estatística hoje, não sou mais um marginal, não sou um preso que a mãe está tendo que levantar cedo para poder visitar lá não sei na onde, por conta que eu tive o contato com a música, por conta que eu tive o contato com a luta, que me ensinou a ter disciplina, a perseverar para poder conquistar, né, as coisas que a gente almeja, deseja. E até para ter um bom físico para poder exercer o trabalho no dia a dia, ter um bom humor. Então o esporte e a música, ele agrega muito na vida do ser humano. Ele ensina, faz parte. Então eu acredito que todo mundo deva ter a opção. Porque hoje, graças ao governo que a gente não tem a opção. Então, o meu desejo é proporcionar e intensificar aquilo que eu já conheço. Eu quero que todos tenham acesso ao que é o Coliseu Box Center, como aconteceu no domingo. Veja o que é. Eu quero que eles vejam a criancinha pequenininha, disciplinada, que consegue fazer as coisas, que vai lá e supera seus medos, suas dificuldades. Porque uma vez que você supera a dificuldade, você vê que qualquer dificuldade que apareça, pode ser em qualquer setor da vida, você consegue bater de frente e superar. Então, hoje, a política para mim, ela representa isso, ela representa o tom, repondo para a população, o universo,
um pouquinho daquilo que eu me beneficiei, do conhecimento que eu tive, e de coração é o que eu quero proporcionar, entendeu? Esse que é o meu objetivo hoje. Cara, muito obrigado pela sua história, desejo sorte nessa tua próxima empreitada, e para quem está em casa, agora que conhece mais um pouco do Tom, se você votar nele, cobre dele depois. Esse é o nosso papel. O nosso papel de eleitores é a gente buscar o nosso candidato que a gente elegeu e falar com ele, falar assim, olha, nós votamos em você. Então entrega aquilo que você propôs. Esse é o nosso papel. Tom, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e deixo sim as últimas palavras para você falar com as pessoas que estão te vendo, que te conhecem e as que não te conhecem também. Muito obrigado. Eu fui muito bem recebido, pude falar bastante sobre a minha história. Isso daí é minha vida, é algo que é o que eu sou hoje. É um cara que gosta muito da cidade na onde vive, enxerga claramente, por fazer parte da periferia, quais são os problemas que tem, e sou um cara que eu tenho coragem, eu tenho pulso firme, coragem e a vontade, que acredito que é o principal. E como uma das minhas qualidades que eu mais reconheço hoje é a capacidade de juntar equipe no mesmo objetivo, pessoas qualificadas. Porque você pode até chegar até lá, ter boas intenções, mas uma pessoa só não consegue fazer nada. Agora, quando você consegue juntar uma equipe de pessoas qualificadas no mesmo objetivo, as coisas começam a dar certo numa velocidade incrível. Então, faço aí o convite para que todos façam parte dessa equipe aí por uma Guarulhos melhor.